Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nessa tarde de quinta-feira complicada para o torcedor vascaíno depois de uma eliminação ontem para a Juazeirense, que eu tenho certeza que nós ainda não conseguimos acreditar no que aconteceu, mas vamos ter que seguir, né? E a gente vai informar para vocês tudo o que aconteceu nesse dia agitadíssimo dentro do Vasco. A prioridade agora é reforçar esse atual elenco, porque depois de ontem ficou nítido que o Vasco não tem condições de permanecer esse ano com os jogadores que atualmente estão dentro do time do Vasco. Então o Vasco vai voltar ao mercado e o Carlos Brasil se posicionou com relação a isso. O Jorge Salgado também falou sobre a situação de contratações, o que irá acontecer, quantos reforços, quais reforços virão, inclusive, né, com os 70 milhões da 777 Partners, e a gente vai falar tudo para você nesse vídeo de hoje, e além disso também trazer muitas outras informações, porque tivemos aí a notícia que representantes da empresa 777 Partners estarão chegando no Rio de Janeiro nos próximos dias para ter reunião com a atual diretoria do Vasco, e além disso também vamos falar sobre o que deve acontecer com relação ao Conselho, que está sendo tratado com otimismo a transformação do Vasco na sociedade anônima do futebol. O vídeo está repleto de informações e, é claro, você não pode perder. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, torcedor, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do Torcedor Vascaíno. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação. Mas hoje, como eu já falei pela parte da manhã, eu quero ver o seu comentário sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco. Então, deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de dar uma olhada e responder a todos vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, porque o vídeo está repleto de novidades. Tem Luiz Cangá, tem Roberto Dinamite, tem renovação com cria das categorias de base. Então, fica até o final para você ficar, né, informado sobre tudo que está acontecendo. E de início, eu já quero falar, né, sobre o Luiz Cangá, porque hoje pela parte da manhã, né, por volta ali do meio-dia, tivemos a notícia e a confirmação que a diretoria, através de um comunicado oficial, confirmou que o Luiz Cangá não permanecerá para o Vasco após o término do seu contrato. Lembrando que o Luiz Cangá tem contrato com o Vasco apenas até o final de março, era um contrato assinado aí por volta de 3 meses, e o Vasco, ao lado de sua comissão técnica, decidiu não permanecer com o Luiz Cangá. Na nota diz o seguinte, abre aspas, Vasco confirma que o Cangá não terá o seu contrato renovado. O atleta procurou o clube e informou que não tem interesse em permanecer após o término do vínculo por ter desejo de jogar com mais regularidade. A gente foi atrás das informações e descobrimos que não foi bem dessa maneira que aconteceu. O Luiz Cangá de fato chegou ao Carlos Brasil para falar que gostaria de atuar mais, ter mais minutagem, até mesmo para ter um ritmo de jogo maior. O Carlos Brasil, no momento em que recebeu essas falas, né, do próprio Luiz Cangá, ficou evidente para ele que não teria necessidade de continuar, que o desejo, né, no caso da comissão técnica, pelo que parece, é não ter o Luiz Cangá como um titular. Então, devido a isso, para ficar com o Cangá infeliz no banco de reservas, é melhor liberá-lo após o término do seu contrato, e é isso que vai acontecer. De fato, o desejo da saída dele foi por causa do Carlos Brasil, foi um desejo do gerente de futebol, mas também a iniciativa, né, de ir conversar com o mesmo foi do equatoriano Luiz Cangá. Ele que disputou até o momento 3 partidas pelo Vasco, as 3 como titular contra Audax, Madureira e Bangu, e realmente não encontrou nas 3 oportunidades. O staff do jogador já vem se movimentando para definir o seu futuro, que inclusive, segundo apurações do GE, deve ser ainda aqui no futebol brasileiro. A tendência é que ele permaneça jogando no Brasil. Com relação ao substituto, o Vasco vai ao mercado. Apesar de já ter 2 jogadores da mesma posição, o Juan Quinteiro e o Ulisses, inclusive que teve o seu contrato renovado nessa última semana, então já era de se imaginar que o Luiz Cangá não iria permanecer. E o Vasco agora vai atrás no mercado de um outro jogador para a posição, mas não jogando pelo lado direito como o Luiz Cangá, mas jogando pelo lado esquerdo, para ser o reserva do Anderson Conceição, porque atualmente o jogador não tem um reserva para ele. Então o Vasco vai ao mercado buscando esse atleta, para ficar com o Ulisses e o Juan Quinteiro pelo lado direito e o Anderson Conceição e mais um jogador pelo lado esquerdo. Deixa aí a sua opinião, se você concordou aí com a saída, a não renovação, aliás, né, do Luiz Cangá. Antes de entrar no assunto SAF, só gostaria de informar para vocês sobre uma notícia boa, importante que aconteceu nessa parte da tarde. Porque numa reunião que aconteceu no dia 4 de março, o Conselho de Beneméritos deu parecer favorável por unanimidade
a outorga do título de sócio benemérito ao Roberto Dinamite. Lembrando que a diretoria administrativa do Vasco fez essa indicação e ela teria que, antes de passar pelo Conselho Deliberativo, passar pelo Conselho de Beneméritos. No Conselho de Beneméritos foi aprovado, agora é esperar uma reunião no Conselho Deliberativo para aprovar ou reprovar Roberto Dinamite, sendo agora um sócio benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama, uma atitude justíssima por tudo que o Dinamite já fez dentro do Vasco, tanto como jogador e também como presidente, até porque foi o último presidente que nos deu um título nacional e o título à altura do Vasco da Gama. Agora, entrar em assunto SAF, antes de falar sobre reforços que vão chegar dentro do Vasco. A gente tem informações na parte da tarde dessa quinta-feira que internamente o Vasco prefere adotar sim cautela com relação a contratar, pois ainda não há uma certeza se a SAF será instaurada, colocada dentro do Vasco. Então, com isso, com esses 70 milhões que chegaram dentro do clube, a prioridade não vai ser trazer reforço de peso. O Vasco vai contratar, mas vai contratar com cautela, porque esse dinheiro é para fluxo de caixa. O dinheiro principal que pode chegar para reforçar o elenco e trazer jogadores de qualidade serão os 120 milhões que chegarão após instantaneamente a SAF ser colocada dentro do Vasco. E para isso, o Vasco vem se aliando com alguns executivos da 777 Partners e montando inclusive um comitê já de transição para passar o futebol nas mãos e entregar a 777. Os americanos inclusive já são aguardados nessa próxima semana aqui no Rio de Janeiro para ter um encontro com alguns dirigentes vascaínos e acompanhar mais de perto o trabalho que vem sendo feito. Porém, deixando bem claro que a informação que a gente tem é que mesmo dos Estados Unidos, a 777 Partners está por dentro de tudo o que vem acontecendo no Vasco da Gama. Inclusive sabem que o empréstimo ponte teve um efeito muito positivo dentro do clube para pagar as dívidas, regularizar os salários, as pendências que tinham com alguns fornecedores e acordos aí com o governo federal. A 77 está por dentro de tudo que está acontecendo e com relação à atual diretoria, o clima é de otimismo, principalmente após a última reunião que teve do Conselho Deliberativo. Lembrando que houve a reunião para aprovação do empréstimo, vindo inclusive da própria 777 Partners, e isso acabou causando na diretoria atual um clima de otimismo para que venha a ser aprovado pelo mesmo Conselho Deliberativo uma mudança no estatuto, fazendo com que a SAF venha a ser constituída e venha a ser algo legal dentro da Associação Clube de Regatas Vasco da Gama. E com relação a esses 70 milhões, Jorge Salgado explicou melhor. Na minha opinião, é algo errado. O Vasco precisa de reforços. Com esse time, o Vasco não sobe. Ficou nítido, principalmente após a eliminação de ontem. Mas o Jorge Salgado confirmou que esse dinheiro não será para contratar. Os 70 milhões serão para fluxo de caixa. E caso venha a ser aprovada a SAF, aí sim o Vasco irá buscar reforços de peso no mercado. Mas, para ficar melhor, dê uma olhada aí nas palavras de Jorge Salgado numa reunião que aconteceu ontem na parte da manhã em São Januário, no Salão de Beneméritos do Vasco da Gama, junto a alguns companheiros jornalistas. Então, dê uma olhada aí nas palavras do presidente Jorge Salgado sobre as contratações nesse ano de 2022. Não existe ainda uma definição em relação à contratação futura. Ela poderá acontecer, é fato, pode acontecer. Vai depender de entendimentos entre a 777 e o Vasco. Se for necessário fazer esse investimento, a gente vai levar eles. Teoricamente, o dinheiro do empréstimo é para cobrir um fluxo de caixa, que a gente tem um déficit de 120 milhões. Mas também nada impede de assinado o acordo, a proposta foi aceita por eles, deles de anteciparem algum recurso para a gente investir no futebol, entendendo que isso é necessário. Então, a gente pode levar essa demanda a eles, sim, se for necessário e haver esse consenso, né? Então, como vocês viram aí, né, o Jorge Salgado deixando bem claro que a prioridade atualmente é deixar a casa em ordem com relação ao pagamento das dívidas e que o Vasco ainda precisa de 50 milhões de reais para não terminar o ano no vermelho. Ou seja, além dos 70 milhões da 777 Partners, o Vasco ainda necessita de mais 50. Eu não sei para onde vai tanto dinheiro, porque, sinceramente, é complicada a situação atual do nosso clube. É muita coisa obscura, é muita coisa que a gente não sabe e a gente precisa saber. A gente precisa cobrar e estaremos aqui sempre também esclarecendo a situação para vocês. Mas ainda com relação a reforços, o Carlos Brasil também, hoje pela parte da manhã, em entrevista ao GE, explicou e esclareceu essa situação. O Brasil e o Zé Ricardo irão se reunir nesses próximos dias para avaliar juntos o que está dando errado e o que será necessário ser feito durante esses próximos dias para contratar
atualmente é uma prioridade e o Brasil deixou bem claro que de 4 a 5 reforços vão chegar para a Série B. A prioridade seria o seguinte, abre aspas, a gente pensa em contratar mais 4 ou 5 jogadores até a Série B. Temos algumas prioridades, lateral, pontas e talvez um meia. Tudo depende das oportunidades no mercado. Essas foram as palavras do próprio Carlos Brasil. E ele também deixou bem claro, da mesma maneira com que o Jorge Salgado falou e a gente mostrou para vocês, que esses 70 milhões da 777 Partners não serão para contratar reforços de peso. Ele deixou bem claro, inclusive, que a própria diretoria administrativa falou para ele que esse dinheiro foi para cobrir o orçamento do ano e não vai ser usado para contratações, o que na minha opinião é um absurdo, porque o Vasco não contratando, o Vasco não sobe, o Vasco perde dinheiro, como já perdeu esse ano 100 milhões de reais por não estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, seguindo essa mesma linha do que vem acontecendo, o Carlos Brasil deixou bem claro que as contratações serão feitas na realidade do Vasco. Contratações muito semelhantes às que já aconteceram nesse início de temporada. Então a gente vai ter novidades, vamos ter reforços, mas reforços que não vão chegar para colocar a camisa de titular e entrar dentro de campo, o que de fato atualmente é uma preocupação para o torcedor vascaíno. Então, deixe aí a sua opinião, esclarecemos a situação, teremos reforços, mas não os reforços que nós, torcedores, queremos e esperamos. Antes de terminar o vídeo, só uma informação importante, porque ontem, pela parte da tarde, o lateral esquerdo Igor Julião, de apenas 18 anos, considerado pelo jornal espanhol AS, um dos destaques da Copa São Paulo de Futebol Júnior, teve seu contrato renovado até fevereiro de 2025. Ele que faz parte da geração de 2003. Chegou ao Vasco ainda em 2015 com 12 anos, teve destaque nas categorias de base, até chegar no Sub-20 e ter ontem o seu contrato renovado. Além de lateral, ele é polivalente e pode atuar também como zagueiro. Um bom jogador, teve seu contrato renovado e a gente deseja todas as sortes aí ao cria das categorias de base do Vasco da Gama. Pelo menos uma notícia boa em meio a tanto caos. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, porque amanhã às 11 horas estaremos retornando e quem sabe, se hoje não surgir uma nova informação, uma nova notícia, a gente não traz para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.